Então, vamos lá. Por onde começar? Tem muito aluno que me pergunta isso. Lá no primeiro período, às vezes ele está desesperado, a anatomia causa muito medo, né? Ele fala, professor, eu não sei por onde começar a estudar anatomia. Então, a gente começa definindo o que é anatomia. Anatomia é, por definição, uma ciência descritiva. É a ciência que estuda a morfologia do corpo humano. Na anatomia, a gente estuda onde as estruturas estão, qual que é o seu formato normal, qual que é a morfologia normal daquela estrutura e como essas estruturas se relacionam entre elas. Então, é por causa da anatomia que eu sei qual é o formato do coração. E eu sei também que se esse coração apresentar uma alteração de formato, é porque ele está doente, é porque ele está com uma deformação, uma deformidade anatômica, tá? Então, a anatomia nos instrumentaliza. É por causa da anatomia que eu sei que o fígado está do lado direito, está no quadrante superior direito do abdômen. E é por causa da anatomia que vocês aprendem o local correto da ausculta cardíaca, os locais corretos. Se você não souber onde o coração está, você não vai saber o local correto da ausculta cardíaca. Se você não souber onde as válvulas cardíacas estão, você não vai saber o local correto da ausculta cardíaca. Então, a anatomia, ela é a base, ela é fundamental para qualquer profissional de saúde, para qualquer pessoa que queira estudar o corpo, tá? Então, a gente começa a estudar anatomia indo por esses pontos importantes que eu coloquei aqui para vocês. É importante saber as vistas das peças anatômicas, qual que é a vista que eu estou olhando, porque isso padroniza quando eu estou referindo-me a alguma peça ou ao corpo todo. É importante sabermos a posição anatômica, os planos de secção, os termos de relação e a terminologia anatômica, tá? Então, a gente começa nossos estudos de anatomia sempre com esses tópicos aqui. Um breve histórico da anatomia, né? Nenhum apaixonado por anatomia que se preze pode simplesmente desprezar o histórico da anatomia. A gente precisa saber como isso começou, né? De onde surgiu o estudo do histórico, aliás, de onde surgiu o estudo da anatomia, né? Quem inventou esse negócio de dissecar cadáver para a gente ver o que tem lá dentro. Então, isso remonta de muitos e muitos anos, na verdade, muitas civilizações, porque a anatomia, hoje, como ciência, representa nada mais do que a curiosidade sobre o corpo e a necessidade de entender por que adoecemos e por que morremos. Então, a gente, enquanto civilização, enquanto raça humana, nós sempre nos perguntamos, né? Por que o corpo adoece? Por que aquela pessoa morreu? Por que um ferimento no tórax é mais grave do que um ferimento no membro inferior? Então, essas questões que hoje são óbvias, porque a gente praticamente sabe desde pequenininho que o coração está no tórax, está no peito, essas questões nem sempre foram óbvias. Então, por isso que desde a antiguidade a humanidade busca por respostas. Isso começou com os egípcios, não, começou na era pré-histórica, mas aqui no breve histórico eu começo falando dos egípcios, que consideraram o coração sagrado desde aquele momento, e eles faziam técnicas de mumificação. Então, as múmias egípcias têm uma finalidade. A finalidade é alcançar a vida eterna com o corpo intacto, conservando principalmente o coração. Então, os egípcios já mexiam com cadáveres com a finalidade de mumificá-los e preservar o corpo. Depois a gente chega na civilização chinesa, que já tem outra concepção de corpo. A civilização chinesa, ela tem uma veneração pelo corpo humano, e lá atrás, a gente está falando da China antiga, eram proibidas as dissecações, os chineses não podiam tocar no corpo de cadáver, era proibido, era pecado, eles seriam amaldiçoados se tivessem contato com o cadáver. Então, não tinha dissecação. Como que eles faziam para entender o corpo? Eles precisaram entender o corpo e a saúde de uma forma filosófica,
Por isso eles criaram as teorias que são aceitas hoje, tá? Das energias e dos fluidos corporais e desenvolveram a ciência e a técnica da acupuntura. A acupuntura foi desenvolvida na medicina chinesa lá atrás como um jeito de interferir no corpo, curar as doenças sem precisar abri-lo, porque eles não podiam abrir o corpo era muito sagrado, tá? Mais um pouquinho adiante, a gente chega na civilização grega, onde aparece uma grande figura histórica, que é Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina, e tem também Aristóteles, que foi a pessoa que relacionou o coração com as emoções. Então, qual foi o grande avanço na civilização grega, né? Os gregos permitiam as dissecações, e os gregos veneravam o corpo, mas de uma forma diferente dos chineses. Eles veneravam a estética, a beleza, e eles buscavam a vida eterna por meio de um corpo sempre saudável. Então, os gregos contribuíram muito, porque Hipócrates é o pai da medicina, porque ele descobriu que as doenças têm uma causa natural e não é só porque os deuses quiseram assim. Antes de Hipócrates, todas as civilizações acreditavam que o adoecimento era simplesmente um sinal de desaprovação dos deuses. Por que fulano morreu? Porque Deus quis, ou porque os deuses quiseram. Por que fulano caiu duro no chão lá, estava bonzinho, caiu duro no chão e morreu? Ele fez alguma coisa que desagradou os deuses. A partir de Hipócrates, isso começou a mudar, porque Hipócrates trouxe essa notícia. Gente, as doenças, as mortes, elas têm causas naturais. É alguma coisa no corpo que parou de funcionar. E aí, a partir desse momento, olha que interessante, se alguma coisa no corpo para de funcionar e a pessoa morre, o que a gente precisa saber? O que parou de funcionar? Então, a partir desse momento, as dissecações, elas começaram a acontecer com um propósito. Era quase que uma autópsia. Morria alguém, e os discípulos de Hipócrates, né, os estudantes da época, corriam lá para abrir o cadáver e verificar o que estava de alterado ali. Né? É o que acontece hoje, por exemplo, nas autópsias, né, nos institutos médicos legais, quando não tem causa de morte definida. E Aristóteles, nesse mesmo período, ele entendeu que como pelo coração passa todo o nosso sangue, ele entendeu que o coração era a sede das emoções, e ele falou, pronto, é no coração que é pelo coração que a gente se apaixona, é no coração que a gente fica feliz, triste, e ele começou a formular isso, e olha que legal, essa ideia de que o coração é a sede das emoções persiste até hoje. Para vocês terem uma ideia, basta vocês lembrarem quantas músicas falam sobre coração, se referindo a amor, né? O emoji do WhatsApp que simboliza eu te amo, por exemplo, é um coração vermelho. Então, de fato, o coração até hoje ele tem esse romantismo envolvido. Só que a gente sabe, quem já estudou um pouquinho de fisiologia sabe que a sede dos pensamentos, das emoções, da saudade que você sente, por onde você se apaixona, é no cérebro. O coração não tem nada a ver com isso. Ele só vai bombear o sangue, né? Mas foi lá atrás, isso foi uma contribuição imensa de Aristóteles. A gente anda mais um pouquinho, a gente chega no período alexandrino, relacionado a Alexandre o Grande, e nesse período aconteceram coisas terríveis, que foram as chamadas vivissecções. Então, a anatomia começou a caminhar. Entendam que nessa época ainda não era ciência. Como que era praticada a anatomia? Morria alguém, a pessoa roubava o cadáver, pegava o cadáver da rua, levava para casa e abria para ver o que tinha lá dentro. Outra coisa que vocês precisam lembrar é que não tinha conservação de cadáver, não tinha formol. Então, eles tinham que abrir rapidamente o cadáver fresco, dali a alguns dias começava a entrar em estado de putrefação e tinha que dispensar esse cadáver. Então, as dissecações não eram como a gente fazia hoje, que a gente tem muito tempo para analisar as peças, porque são peças fixadas em formol. Então, no período alexandrino, eles aceleraram as dissecações e havia vivissecções, que, como o próprio nome já diz, são dissecações em pessoas vivas, por mais que isso seja monstruoso. Quem que eles elegiam para se submeter a uma vivissecção? Os condenados por crimes. Qualquer pessoa condenada por crime era um
era um candidato a uma vivissecção. E aí, se alguém quisesse estudar o funcionamento da mão, ele ia fazer o quê? Pegava um condenado, falava, fica quieto aí que eu vou abrir sua mão para ver como que ela funciona, uma pessoa viva. E aí abria e pedia para movimentar. Foi macabro, né? Foi um período muito cruel da história da anatomia, mas trouxe grandes avanços. Obviamente, uma coisa não justifica a outra, não estou falando isso, só estou dizendo que trouxe avanços. Foi por meio das vivissecções que Erasmo Strato, por exemplo, conseguiu entender como funcionam os nervos, né? Porque não dá para entender funcionamento de nervo no cadáver, você não vê movimentação. E aí a gente caminha mais, chega na Idade Média. A Idade Média muita gente conhece, já ouviu falar. Foi um período de domínio da Igreja Católica, e por ter tanto domínio da Igreja sobre a ciência, as dissecações foram proibidas. O corpo voltou a ser encarado como algo sagrado, o corpo voltou a ser encarado como parte de uma divindade, né, muito mais espiritualizada, e foram proibidas todas as dissecações. Então, nesse período, a anatomia deu uma freada no seu avanço. Não só foram proibidas, como as pessoas que praticavam a dissecação escondida eram condenadas à morte. Morte por fogueira, eram jogados na fogueira. Então, ninguém se atrevia a dissecar nada. Acabou a Idade Média, chegou o período do Renascimento. O período do Renascimento é um período de um personagem muito famoso que todo mundo conhece, que é o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é do Renascimento e ele não é só um pintor que todo mundo já ouviu falar. Leonardo da Vinci foi um grande anatomista. Ele trouxe inúmeras contribuições para a nossa ciência. Então, ele dissecava muitos corpos e ele desenhava tudo que ele via dentro dos corpos. Ele fazia esboços incríveis de anatomia, ele fazia desenhos maravilhosos, retratando tudo que ele via no corpo humano. Além disso, no período de Renascimento, nascem as universidades europeias, as primeiras universidades de medicina do mundo, e finalmente a anatomia entra no currículo do curso de medicina, dessa vez obrigatória. A anatomia ganha status de ciência e se torna uma disciplina obrigatória para qualquer estudante da área da saúde. Foi a partir desse período aí, por volta de 1300, para quem estiver interessado na data, por volta de 1300 a anatomia ganha status de ciência, tá? E aí a gente já chega no nos nossos períodos, né, atuais. No século XIX e XX, a grande evolução que tivemos foi a descoberta da formalina, que é o nosso querido formol, utilizada como fixador. Então, em 1893, o formol foi descoberto como um fixador de tecidos corporais, conservador, né? Conservante, na verdade. E aí, por que isso foi uma revolução? Imagine só, até 1893, quem tivesse interesse em dissecar um cadáver, tinha que dissecar rápido, porque os cadáveres entram em putrefação, né? Se perdem. E precisava de muito cadáver, né, para poder estudar anatomia. A partir do momento em que se desenvolve uma técnica de fixação cadavérica, que é o formol, a mais antiga e até hoje a mais utilizada, esse problema está resolvido. Um mesmo cadáver pode ser dissecado por anos, desde que ele esteja conservado no formol, tá? O que nós temos de técnicas de conservação hoje? Ainda temos o formol, que é a mais utilizada. Um levantamento feito por uns pesquisadores da USP em 2018 levantou que 62% das universidades brasileiras continuam usando apenas o formol como técnica de conservação. Além do formol, a gente tem a glicerina. Não sei se alguém aqui já teve contato com a glicerina para conservação cadavérica. A glicerina, ela não tem aquele odor forte, ela não evapora, ela mantém os tecidos com uma coloração mais próximas da coloração natural. Porém, é uma técnica bem mais cara. Então, muitas universidades ainda não transicionaram para a glicerina. E quando a gente chega nos dias de hoje, a gente tem um personagem incrível. Gunther von Hagens é o nome dele, é um grande anatomista alemão que desenvolveu a técnica de plastinação em 1977, tá? Então, é muito nova essa técnica. O que a plastinação faz? Pega o cadáver,
tira todos os fluidos, todo o líquido corporal, tira tudo que sobra de fluido corporal naquele cadáver e injeta resina líquida, injeta um polímero no cadáver, exatamente nos vasos sanguíneos, dentro dos tecidos, injeta esse polímero e tem que esperar um tempo para esse polímero plastificar, entre aspas, ali dentro. E aí esse cadáver vai ser um cadáver conservado, ele não vai estragar, não entra em estado de putrefação, conserva todas as características do tecido vivo, a cor, a textura, e ainda tem plasticidade, mobilidade. Então, essa é a técnica que nós temos de mais moderna, tá? Se vocês tiverem interesse, pesquisem depois, tanto pelo Gunther, quanto pela técnica de plastinação. É muito legal, é muito interessante. Está bem engateando ainda no Brasil, mas compensa muito vocês verem, tá bom? Tem mais coisa de atualidade? Tem os softwares, né? Sobre peças cadavéricas naturais. A plastinação é o mais moderno que a gente tem, mas a gente já tem um monte de software, de programas que trazem a realidade aumentada para a anatomia. Então, você tem imagens em 3D, tem um software imenso da Sony que eu vi em congresso, é uma mesa muito grande de interação e de dissecação, como se fosse um cadáver assim na mesa, mas é uma imagem. Você usa um óculos de realidade aumentada, você tem um instrumental parecido com um bisturi, e você vai lá nessa mesa e você disseca esse cadáver virtual e você vê tudo pelos óculos. É muito interessante. Mas, assim, a licença dele é cerca de 300 mil reais, 400 mil reais, coisas que só universidades poderiam comprar. Mas dizem que é o futuro da anatomia, né? Nada substitui o contato com a peça anatômica real, mas temos essas alternativas, tá bom? Então, esse é o breve histórico da nossa ciência. Deixa eu só passar aqui, porque parece que deu uma travada. Travou para vocês também? Aí. Tá ótimo, Kézia. Então, vamos lá. A gente segue agora falando sobre os nossos termos de interesse e a gente fala sobre as vistas do corpo humano, tá bom? Quando a gente fala sobre as vistas do corpo humano, a gente conversa sobre os ângulos que eu vou ver uma peça anatômica ou o corpo todo, o cadáver, tá? E aí nós temos essas vistas que vocês estão vendo aí na tela. A gente vai usar esses termos para se referir. Então, por exemplo, se eu pegar um coração e mostrar para vocês e falar assim, ao invés de falar, ó, vocês estão vendo a parte da frente do coração. Anatomicamente, nós vamos falar, esse aqui é um coração na vista anterior. Nas vistas do corpo humano, nós temos anterior, posterior, lateral, que pode ser lateral direito, lateral esquerdo, superior e inferior. Conforme vocês estão vendo aqui na tela, nós temos aqui, esta é a vista anterior, tá? Ou seja, nós estamos vendo de frente, tá? Anterior é quando eu vejo tudo de frente. Essa aqui é a vista posterior, quando você vê as coisas por trás. Então, professora, deixa eu ver a parte de trás do coração. Não, deixa eu ver a vista posterior do coração. Vamos ver a vista posterior do fígado, a vista posterior do cadáver, tá? Essa daqui é a vista lateral. E lembrando que podemos ter lateral direita e lateral esquerda, tá? Vai depender, obviamente, do jeito que você virar a peça. E nós temos a vista superior e aqui embaixo a vista inferior. As vistas superior e inferior, às vezes, são as que mais causam a confusão, né? Digamos assim, vocês acabam se confundindo um pouquinho. A vista superior é quando você olha de cima para baixo. Então, o que vocês estão vendo aí é a vista superior do crânio. É como se eu pegasse o crânio e olhasse assim para ele, de cima para baixo. E a vista inferior é como se eu estivesse agachada, olhando assim, ó, para o crânio. Então, o que eu vejo aqui, olha só, são os dentes superiores, o palato, que é o céu da boca, o forame magno, as vias aéreas, porque eu estou olhando para o crânio de baixo para cima, tá? Então, essas são as vistas do corpo humano. Além disso, nós temos também a posição anatômica.
A posição anatômica, por definição, é uma posição padrão, é uma posição definida mundialmente, que nós vamos utilizar para qualquer peça anatômica. Sempre que eu falar de uma peça anatômica, sempre que eu falar de um órgão, eu estou me referindo a ele na posição anatômica. Como assim, professora? Não entendi. Vou dar um exemplo, olha só. A posição anatômica é o indivíduo do jeito que vocês estão vendo aí nessa figura, tá? É o indivíduo em pé, ou seja, com a cabeça para cima e os pés para baixo, as palmas das mãos voltadas para frente, como vocês estão visualizando aí, os pés unidos e o membro superior estendido junto ao corpo, desse jeitinho. Quando você conhece a posição anatômica, eu posso te perguntar assim, ó, em relação ao intestino, todo mundo sabe, quem não sabe eu vou falar agora, tá bom? O intestino está mais ou menos aqui nessa posição, o coração está aqui. Em relação ao intestino, o coração é superior ou inferior? Aí alguém pode perguntar assim, depende. A pessoa está em pé ou está plantando bananeira? Muda, né? Quando a gente define posição anatômica, isso não existe. Qualquer pessoa que te perguntar o coração em relação ao intestino é superior ou inferior, você pode responder sem medo. O coração é superior em relação ao intestino. Porque nós sempre vamos considerar a posição anatômica, essa posição aí. Então, sempre que eu falo para vocês assim, ó, o fígado está do lado direito do abdômen, está no quadrante superior direito abdominal. Aí, pode ser que alguém me pergunte assim, professora, direita de quem? Sua direita ou minha direita? Porque se tem alguém de frente para mim, a minha direita é a esquerda da pessoa, né? Então, ó, vocês estão de frente para mim, essa é a minha mão direita. Se vocês estenderem a mão esquerda de vocês, a gente toca aqui, né? Então, tem esse espelhamento. Então, se eu falo, o fígado está posicionado no quadrante superior direito, alguém pode falar assim, direito de quem? Meu ou seu? De quem olha ou de quem está falando? Não existe isso, porque foi padronizada a posição anatômica. Então, pronto, o fígado está do quadrante superior direito. Olhando para esse bonequinho que é a posição anatômica, eu consigo desenhar onde está o fígado dele e vocês também conseguem imaginar aí onde vocês estão olhando. Se eu acabei de falar que é do lado direito superior do abdômen, então é aqui mais ou menos, deixa eu só mudar porque estava na borracha. É aqui mais ou menos que se encontra o fígado desse indivíduo. Quadrante superior direito abdominal. Não tem essa de direita de quem, tá? Então, essa é a função da posição anatômica. Sempre que você pegar um livro de anatomia, sempre que você conversar com alguém, sempre que o professor te falar a posição de um órgão, quando ele falar assim, ó, o colo descendente do intestino grosso fica do lado esquerdo. Pronto, não tem como você brigar por isso. Por que que todo mundo sabe, por exemplo, onde está localizado o desconforto relacionado a uma infecção ou inflamação do apêndice? Porque a gente sabe, a gente aprende anatomia, que o apêndice vermiforme está do lado direito, lá no quadrante abdominal inferior direito. Você sabe disso, você aprendeu. Aí não existe direita de quem, né? Qualquer pessoa que você olhar, você sabe onde que está, porque isso é padronizado. Então, por definição, qual é a posição anatômica? Então, a posição anatômica é cabeça para cima, o indivíduo em pé, a gente fala em posição ereta, tá? Olhos fixos no horizonte. O que isso significa? Se eu não falar que o olho está fixo no horizonte, eu posso estar assim, ó, olhando lá para cima. Mudou alguma coisa? Mudou. O meu encéfalo que estava nessa posição, agora ele vira póstero inferior, tá? Então, olhar fixo no horizonte. O membro superior, os braços estendidos ao lado do tronco, palmas da mão voltadas para frente e membro inferior, as duas pernas aqui, que a gente chama de perna, mas é membro inferior, com os pés unidos e os dedos apontados para frente. Não pode estar assim, naquela posição de balé, tá? Essa é a nossa posição anatômica que a gente vai usar para tudo.
Os planos de secção, para que serve? Plano de secção é aquilo que você fala, sagital, frontal ou axial ou transversal. Isso são planos de secção. Secção é corte, tá? Então, para a gente estudar anatomia, a gente precisa cortar algumas coisas. Inclusive, a palavra anatomia significa cortar em partes. Isso significa anatomia. Então, a gente definiu, os anatomistas, né? Definiram planos de corte. Quando você faz os cortes nesses planos, você está fazendo um corte ou sagital, ou frontal, ou transversal. Então, isso é padronizado, tá? Isso facilita a comunicação e facilita a visualização de estruturas. Aqui na letra A, nessa primeira imagem, vocês estão visualizando um corte transversal, tá? Transversal. Para os radiologistas, eles também chamam isso de corte axial, tá bom? Pode ser chamado de corte axial também. Aqui na letra B, a gente está visualizando um corte frontal. Letra B, eu vou escrever aqui para quem estiver anotando. Aqui a gente tem um corte frontal. O corte frontal é como se uma lâmina passasse assim no meu corpo. E o corte frontal, ele vai dividir meu corpo em duas metades, a metade anterior e a metade posterior. Passou uma lâmina, tirou essa parte da frente, tá? Tirou esse tampão aqui e ficou uma parte de trás. Então, a secção frontal divide o corpo ou a peça em parte anterior e parte posterior. Por exemplo, o rim é um órgão que é melhor visto em cortes frontais. Se eu pegar um rim, suponhamos que aqui seja o rim, tá? Até parece um pouquinho, né? Esse é o rim. Eu preciso fazer um corte nele assim, ó, e tirar essa tampinha da frente. Aí eu vou ver todas as estruturas. Se eu fizer um corte transversal no rim, assim, eu vejo pouquíssima coisa, tá? Então, os planos de secção são muito importantes. Outro órgão que é muito bem visualizado com o plano de secção frontal, com o corte frontal, é o coração. Você pega o coração, faz um corte nele nesse sentido e tira a tampinha da frente. Você consegue ver as 4 câmaras, tá bom? E o último plano de secção é esse aqui, a letra C, que é a secção sagital, tá? O corte sagital, ele passa assim, ó, de fora a fora, rompendo aqui, cortando bem no plano que a gente tem no meio, que se chama plano mediano, ou linha mediana, e ele divide o meu corpo, ou uma peça, em duas metades, metade direita e metade esquerda, ele separa bem ao meio. O plano sagital, ele é usado para a gente visualizar estruturas como, por exemplo, a cabeça. Se você pegar a cabeça do cadáver e fizer um plano de secção sagital, você separa ela em duas e você consegue ver as estruturas que estão ali dentro, tá? E isso é bastante importante. A Amanda perguntou, Kézia, o corte frontal também pode ser chamado de corte coronal? Pode, Amanda, pode sim, tá? O corte frontal também pode ser chamado de corte coronal. Por quê? Porque ele vai passar pela sutura coronal entre o osso frontal e os ossos parietais, então ele pode ser chamado também de corte coronal, tá? E o corte sagital, ele passa por uma estrutura, exatamente a sutura aqui entre os dois ossos parietais, que era chamada antigamente de sagita, por isso se chama corte sagital, ok? Nessa outra imagem aí, vocês estão vendo a repetição do que eu acabei de explicar nos cortes, né? Então, esse corte aqui é o sagital, esse aqui é o corte transversal e esse último aqui é o corte frontal ou coronal. Olhem para o transversal e percebam que ele pode ser feito em vários planos, tá? Então, ele vai nesse sentido. O corte transversal é legal para a gente estudar as camadas do corpo, por exemplo, pegar um antebraço e fazer um corte transversal, você consegue ver as camadas do corpo. Eu vou mostrar até uma imagem sobre isso para vocês. Aqui algumas ilustrações para quem ainda ficou com um pouquinho de dúvida sobre os planos de secção. Do lado de cá, dividindo em metade direita e metade esquerda, a gente tem o plano sagital e aqui a explicação de por que chama plano sagital. Isso que vocês estão vendo é a vista superior de um crânio de um recém-nascido. O recém-nascido, ele nasce com esses espaços entre os ossos cranianos,
que são chamados de fontanelas ou moleiras, né, popularmente conhecidas como moleiras. E entre esses ossos tem essa aberturinha que parece uma seta. E antigamente, quando a anatomia usava nomes em latim, chamava sagita. Aí a gente vai passar bem aí na sagita, tá bom? Esse do meio aqui é o nosso corte transversal ou plano transversal. Como eu disse para vocês, pode fazer em vários planos, olha só, tá? Em vários planos. E esse último é o nosso corte frontal ou coronal, que divide o corpo ou uma peça em metade anterior e metade posterior. Então, vamos rapidamente somar o que eu já falei até agora. Se eu pegar um coração aberto e mostrar para vocês assim, ó, ele bem de frente, eu vou falar assim, isso aqui que vocês estão vendo é um coração em um corte frontal na vista anterior. Eu me comuniquei, eu usei termos técnicos e eu deixei claro o corte que foi feito, ou seja, é o corte frontal, então ela tirou a parte da frente, ok. Eu estou vendo na vista anterior, então é a parte da frente dele, tá? Então percebam como isso facilita a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso estudo. Termos de relação também é um assunto muito importante que acaba confundindo um pouquinho a cabeça de vocês. A gente usa esses termos, pessoal, sempre em relação, por isso que eu vou até sublinhar aqui, a um outro órgão ou outra estrutura. Então, percebam isso é importante, é por isso que muita gente confunde. Esses termos não são absolutos, tá? Eles são sempre em relação a outro órgão, vocês vão entender. Então, nós temos superficial e profundo, medial e lateral, posterior, anterior, inferior, superior, proximal e distal. É coisa demais, mas dá para entender. Então, a gente vai usar superficial e profundo sobre uma estrutura em relação à outra. Então, se você parar para pensar, superficial e profundo, vou até mudar aqui porque fica mais fácil. Olhem para essas imagens. Vamos utilizar essa imagem primeiro aqui, ó. Aqui nessa imagem vocês estão vendo a caixa torácica. Por baixo da caixa torácica, os pulmões. Então, aqui a caixa torácica. Aqui os pulmões, ó. Aqui tem um pulmão, do outro lado tem outro pulmão. E bem aqui no meiozinho, vocês estão vendo só um pedacinho do coração. Isso aqui que eu estou pintando nesse momento é o coração, ok. Esse osso, que é o osso mais anterior da nossa caixa torácica, se chama osso externo. Aí eu pergunto a vocês, vamos usar agora a terminologia que acabamos de aprender, superficial e profundo, tá? Em relação ao osso externo, os pulmões são superficiais ou profundos? Profundos. O pulmão é profundo em relação ao osso externo, então eu sei que o pulmão está atrás do osso externo, está mais para dentro do corpo. Em relação ao pulmão, o osso externo é o quê? Superficial. Então, está mais perto da superfície, o osso externo está mais perto da superfície do que o pulmão. Outros termos que a gente usa são medial e lateral. Medial e lateral, a gente sempre vai fazer com relação à linha mediana, que é essa linha que eu vou tentar traçar nesse bonequinho aí. Espera aí, só para vocês entenderem, que é, para quem não se lembra, a linha mediana. A linha mediana é uma linha que passa bem no meio do nosso corpo. Ela vem lá de cima, é uma linha imaginária, tá? Ela vem lá de cima, passa bem no meio do nariz, no meio da boca, no queixo, vai descendo, passa entre os mamilos, passa bem em cima do umbigo. Essa é a linha mediana, o plano mediano. A gente usa medial para tudo aquilo que está mais perto da linha mediana. Então, lembra assim, ó, medial, mediana. E a gente usa lateral para tudo que está mais longe, lembra L, lateral, longe, tudo que está mais longe da linha mediana. Então, por exemplo, vamos utilizar esse bonequinho aqui. Olha para a mão dele, tá? Olha aqui para a mão dele. Essa é a posição anatômica. O polegar é lateral em relação ao dedo mínimo. Por quê? Porque o dedo mínimo está mais perto da linha mediana do que o polegar, né? Olha a distância do polegar e a distância do dedo mínimo.
Então, o polegar é lateral em relação ao dedo mínimo. Você não precisa falar é mais longe da linha mediana. Ou você basta falar só o polegar é lateral e o dedo mínimo é medial. Ah, onde é que eu vou usar isso? Quando você for falar dos ossos do antebraço, por exemplo. A gente tem 2 ossos no antebraço, rádio e ulna, bem aqui, ó. Na posição anatômica, a gente vai saber que o rádio é o osso lateral e a ulna é o osso medial. Na hora que eu falar isso, ó, eu vou lá e pergunto para ele, qual é o osso lateral do antebraço? O osso lateral do antebraço é o rádio. Pai, como que você sabe? Porque eu sei o que é lateral, o que é medial, tá? Então, medial, perto da linha mediana. Lateral, longe da linha mediana. É sempre em comparação a essa linha, tá bom? Posterior e anterior é moleza. Posterior, tudo que está mais perto das costas, né? Tudo que está mais perto do dorso. E anterior, tudo que está mais perto do ventre, tudo que é mais à frente, tá? Tudo que está mais para frente. Inferior e superior é em relação a crânio e pés, tá bom? Então, tá vendo essa seta aqui, ó? Aqui em cima está escrito cranial, aqui embaixo está escrito caudal. Alguns livros, ao invés de usar inferior e superior, usam caudal e cranial. Cranial em relação ao crânio, obviamente, caudal em relação à cauda, né? Em relação ao final do tronco. Pode usar podálico também, tá? Podálico é em relação aos pés. Então, ao invés de você falar que o membro superior está mais em cima do que o membro inferior, você fala o membro superior é cranial e o membro inferior é caudal, tá? Ou o coração é superior em relação ao intestino. Você pode falar o coração é mais cranial e o intestino é mais caudal ou é mais podálico. Ou você pode se referir a movimento também, né? O indivíduo apresenta uma lesão que se estende em sentido cranial, uma lesão que cresce em sentido cranial ou que cresce em sentido caudal, tá bom? Também vai indicar o sentido de movimento ou de crescimento. E, por fim, proximal e distal, que é outro terminho também que às vezes vocês confundem. Proximal é o que está próximo à raiz de fixação e distal é o que está distante da raiz de fixação. Qual é a raiz de fixação, professora? Membros. Então, a gente vai usar proximal e distal para membros. Membro superior e membro inferior. Proximal, aqui, ó, próximo à raiz. Qual é a raiz do membro superior? Ombro. Então, o que está perto do ombro é proximal, o que está longe do ombro é distal. Distal é distante. Então, eu falo assim, a mão é distal em relação ao cotovelo. Ou o braço é proximal em relação ao antebraço, tá? Então, são sempre termos de relação, não são termos absolutos. Nessas imagens, mais alguns exemplos. Então, aqui o pulmão é superficial em relação ao coração, o coração é superior em relação ao fígado. Aqui, isso aqui é um corte transversal de um braço, isso aqui é peça natural, para a gente ver as camadas. Então, aqui a pele é superficial em relação ao músculo, que é profundo. Já o músculo é superficial em relação ao osso. Então, sempre você vai precisar de duas estruturas para fazer essa relação. Tá? O último assunto é a organização do corpo humano. Como que o corpo humano está organizado, divisões do corpo humano, para você falar direitinho cada pedaço do corpo, não ficar falando barriga, costas, falar perna para o membro inferior inteiro, né? Perna é uma parte do membro inferior. Então, vamos entender. O corpo humano está organizado assim, ó, cabeça, pescoço, tronco e membros, tá? É quase cabeça, ombro, joelho e pé, né? Mas tem mais coisa do que isso. Então, é cabeça, pescoço, tronco e membros. Sendo que o tronco ainda é dividido em tórax e abdômen. O tórax sendo a parte aqui de cima, e o abdômen a parte abaixo do diafragma. Temos também a pelve, que é a parte final do abdômen, mas tem alguns livros que consideram o abdômen como tudo. E depois temos os membros. Membros superiores ou torácicos, que a raiz do membro superior é o ombro, a parte livre do membro superior é braço, antebraço e mão,
E o membro inferior. A raiz do membro inferior é o quadril, e a parte livre, que é a parte que se movimenta do membro inferior, coxa, perna, pé. E o pé ainda é dividido em planta e dorso do pé. Aí nessas figurinhas, as divisões do corpo, tá? Do lado de cá, a figurinha feminina aí, a cabeça, o pescoço, o tórax, a parte aqui, o abdômen e a pelve, essa parte aqui de baixo. Tudo isso forma o tronco. Membro superior, a raiz é o ombro, aqui é braço, aqui é antebraço e aqui é mão. Entre eles, cotovelo e punho. É punho, tá? E não pulso. Já corrigi muita gente, cuidado para não errar. Pulso é o que a gente sente das artérias, tá bom? Punho é essa articulação aqui. Membro inferior, coxa, joelho, perna e pé. Entre a perna e o pé, tornozelo. Na vista posterior, cabeça, pescoço, pode chamar de nuca? Pode, região nucal, ou região cervical, ou região posterior do pescoço. E aqui a parte de trás do tronco é o dorso, tá? O que a gente chama de costas é o dorso. E os membros mantêm a mesma nomenclatura, mesmo em vista posterior. Ok? Isso aqui é para vocês fazerem uma brincadeirinha em casa, se vocês quiserem, com quem vocês tenham intimidade ou com vocês mesmos. Esses pontos verdes que vocês estão visualizando aí são chamados pontos ósseos bons para palpação. Dá uma olhadinha na figura, o que está em verde é o que você consegue apalpar por cima da pele. Então, você pode fazer esse exercício. Deixa eu palpar sua clavícula, deixa eu palpar sua patela, vai lá no joelho. Deixa eu palpar sua crista ilíaca, tá aqui, ó, a crista ilíaca, aqui a clavícula, aqui, ó. Deixa eu palpar o seu fêmur, seus trocânteres. Deixa eu palpar sua tíbia, que é a inserção da canela. Então, você pode brincar disso aí e aprender anatomia ao mesmo tempo. Certo? Nomes anatômicos, já eu abro para vocês. Os nomes anatômicos vocês podem estudar por aqui. E para quem fica se perguntando, já me perguntaram de onde surgiram, professora, os nomes anatômicos, quem inventou, quem teve essa capacidade. Eles surgiram do latim, cada país podia traduzir livremente para o seu vocabulário, só que, já eu abro o chat, tem alguém falando comigo no chat? Tá. Por gentileza, eu já estou finalizando, comecem a colocar os nomes no chat, tá bom? Coloquem o nome completo, sem nenhum errinho, que é esse nome que vai para o certificado de vocês. Então, a nomenclatura anatômica surgiu assim. Surgiu no latim primeiro, só que tinha muito termo, cada país traduzia do jeito que queria. Aqui no Brasil, vou falar da nossa realidade, olha só como é recente. Em 1997, apenas, que teve uma reunião com grandes anatomistas para finalmente definirem as regras de nomes de estruturas anatômicas aqui no Brasil e fechar a lista de nomes. Conseguiram fechar em 6.000 termos anatômicos. É muita coisa. O estudante de anatomia fica louco, né? Professor, eu nunca vou aprender isso. Calma, calma. Você vai aprender devagarzinho. Pela lógica, você vai aprendendo alguns. E esses 6.000 termos, eles têm os princípios. E os princípios são, só pode ter um nome para cada estrutura, não pode ter duplicidade de nome, tipo, a mesma artéria ter 2 nomes, isso não pode. Foram abolidos os nomes de pessoas, então, para quem ainda talvez estudou há algum tempo, ou ouve muito, por exemplo, trompas de Falópio, né? Não tem mais trompa de Falópio. Desde 1997, mudou e chama-se tuba-uterina. Chama tuba-uterina, a partir de 97. Deixa eu só ver se tem alguém com o microfone aberto para não atrapalhar. Então, foram abolidos os epônimos, nomes de pessoas, desde 97. Então, eu ainda, quando dou aula de sistema reprodutor feminino, tem muita gente que pergunta sobre as trompas de Falópio. Professora, você não falou das trompas de Falópio, né? É porque agora chama tubo-uterina, porque foi abolido. Falópio foi o nome da pessoa que descobriu. E tinha muito disso em anatomia, muito mesmo. Por exemplo, no cérebro tem o círculo
arterioso cerebral, antigamente chamava polígono de Willis. Então, isso foi feito para facilitar. Por quê? Porque os nomes anatômicos, eles têm que ter valor informativo, isso é outro princípio. Então, polígono de Willis, ninguém sabe o que é, mas círculo arterioso cerebral, você vai pela lógica, é um círculo de artérias no cérebro, tá? Então, isso aí veio para facilitar a nossa vida, faz parte da história da anatomia, principalmente da história da anatomia no Brasil. Bom, quero agradecer de novo, eu já vou fechar a minha tela para ir lá para a nossa sala, para eu ver vocês e me despedir de vocês oficialmente. Foi rápido e é para ser rápido mesmo, porque é uma dose, tá?